Antes de continuar com essa notícia que vai mexer com a memória e o coração de todo cruzeirense, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora é daqueles casos que unem passado, presente e futuro do cabuloso em uma só história. Não estamos falando de boato nem de simples coincidência, mas de algo que colocou um ídolo eterno da torcida lado a lado com dois dos maiores destaques do Cruzeiro na atualidade. E, como sempre, vamos segurar o suspense nos primeiros parágrafos, porque essa revelação merece ser saboreada com cada detalhe. O Cruzeiro vive um momento especial dentro e fora de campo. Depois de anos difíceis, o clube começa a ver o trabalho de reestruturação render frutos, com um elenco competitivo, resultados consistentes e jogadores que se destacam nacionalmente. A torcida, sempre exigente, começa a sentir novamente aquela confiança de que a Raposa pode disputar títulos e encarar qualquer adversário de igual para igual. Mas quando um nome histórico volta a cruzar o caminho do time, a emoção vai além da razão. E é justamente isso que aconteceu. Imagine você, torcedor, ver uma lista com os melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e encontrar não apenas dois craques do Cruzeiro, mas também um velho conhecido que já fez história com a camisa celeste. O impacto é inevitável. A lembrança dos títulos, dos gols decisivos e da magia dentro de campo volta com força total, ao mesmo tempo em que o orgulho pelo presente se mistura com a saudade do passado. Agora sim, vamos ao ponto central. Arrascaeta, o uruguaio que encantou o Mineirão e fez parte de uma das eras mais vitoriosas do Cruzeiro, foi escolhido para a seleção do primeiro turno do Brasileirão 2025. E não está sozinho nessa lista de craques. Ao lado dele, estão Matheus Pereira e Caio Jorge, dois dos maiores nomes do atual elenco estrelado. A união desses três jogadores, mesmo que simbolicamente em uma seleção ideal, é o tipo de cena que faz qualquer cruzeirense sonhar com o impossível. Para a torcida, ver Arrascaeta e Matheus Pereira no mesmo meio de campo é como unir dois maestros de estilos diferentes, mas igualmente capazes de comandar o ritmo do jogo. Enquanto o uruguaio é conhecido por sua visão apurada e passes verticais que quebram linhas, Matheus Pereira se destaca pela cadência e pela capacidade de acelerar ou desacelerar a jogada no momento certo. Essa mistura criaria um meio-campo imprevisível, com transições rápidas e alternativas para desmontar defesas fechadas, algo que todo torcedor do Cruzeiro sonha em ver. Com Caio Jorge lá na frente, o potencial ofensivo dessa formação ganharia ainda mais peso. O atacante vive sua melhor fase no Brasil, com faro de gol apurado e movimentação inteligente para se desmarcar. Ao receber bolas vindas de dois armadores desse calibre, teria condições de finalizar com muito mais frequência e qualidade, transformando o ataque em uma máquina de gols. É o tipo de cenário que, para qualquer time, seria um pesadelo para os defensores adversários. Além do aspecto técnico, existe o impacto psicológico dessa união simbólica. Jogadores como Arrascaeta carregam consigo a aura de títulos e grandes momentos, enquanto Matheus Pereira e Caio Jorge representam o presente e o futuro do clube. A junção dessas figuras, mesmo que apenas em uma seleção ideal, desperta no torcedor a sensação de grandeza, de que o Cruzeiro está sempre cercado por nomes de peso e relevância nacional. Outro ponto que torna esse encontro especial é a conexão afetiva da torcida com esses jogadores. Arrascaeta é um ídolo que marcou época e deixou lembranças inesquecíveis. Matheus Pereira é o craque atual que carrega o time em jogos decisivos. E Caio Jorge é a promessa consolidada que virou realidade, encantando com gols e assistências. Cada um, à sua maneira, simboliza um capítulo importante da história do clube e, juntos, formam uma narrativa que mistura nostalgia e esperança. Por fim, o simbolismo dessa formação vai além do campo. Ela representa a continuidade da identidade vencedora do Cruzeiro, unindo passado, presente e futuro em um só time. É um lembrete de que, independentemente das mudanças e dos desafios, o cabuloso segue sendo um polo de talento e protagonismo no futebol brasileiro. Para quem acompanha a Raposa com paixão, essa seleção não é apenas um exercício de imaginação, mas um combustível para acreditar que dias ainda mais gloriosos estão por vir. A seleção foi elaborada pelo tradicional Bola de Prata, premiação que há décadas reconhece os melhores atletas de cada temporada. Além de Arrascaeta, Matheus Pereira e Caio Jorge, outro nome com ligação direta ao Cruzeiro também apareceu. Fabrício Bruno, zagueiro que atualmente defende o Flamengo, mas que foi peça importante na defesa estrelada em outras temporadas. Essa presença múltipla de ex e atuais jogadores do cabuloso só reforça a relevância do clube no cenário nacional. Matheus Pereira, o MP10,
Tem sido maestro da equipe desde que recuperou sua melhor forma. Depois de um início de 2025 oscilante, ele reencontrou o ritmo e passou a ser decisivo, seja com gols, seja com assistências. Sua visão de jogo e capacidade de quebrar linhas com passes precisos fazem dele um dos jogadores mais respeitados do Brasileirão. Não é exagero dizer que, sem ele, o desempenho ofensivo do Cruzeiro cairia consideravelmente. Já Caio Jorge vive um momento ainda mais impressionante. Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 13 gols em 18 jogos. O atacante mostra frieza de veterano e instinto de artilheiro nato. Além dos gols, suas 5 assistências provam que ele também sabe criar para os companheiros. O entrosamento com Matheus Pereira é evidente e tem rendido frutos que colocam o Cruzeiro entre os melhores ataques da competição. Arrascaeta dispensa apresentações. Desde que deixou o Cruzeiro para defender o Flamengo, o uruguaio manteve o altíssimo nível de atuação e acumulou títulos importantes. Sua presença constante nas seleções ideais do campeonato é prova de que ele segue sendo um dos meio-campistas mais completos do futebol brasileiro. Para o torcedor celeste, ver o nome dele associado, mesmo que indiretamente, ao atual momento do clube é um misto de orgulho e nostalgia. Fabrício Bruno, por sua vez, também merece destaque. O zagueiro, que passou pela Raposa, hoje é referência defensiva no Flamengo e foi lembrado na seleção do Bola de Prata pela solidez, liderança e até por marcar gols importantes, como o que fez contra o Santos. Sua presença na lista, junto com Arrascaeta, Matheus Pereira e Caio Jorge, forma uma conexão simbólica entre gerações e mostra que o Cruzeiro é um celeiro de talentos que deixam marca por onde passam. O técnico escolhido para comandar essa seleção foi Hernan Crespo, do São Paulo, o que só aumenta a qualidade do grupo. Imaginando esse time em campo, é fácil perceber o quanto Matheus Pereira e Caio Jorge seriam abastecidos por passes de Arrascaeta, com cobertura sólida e defesa sendo desmontadas com inteligência e velocidade. É um cenário que faz qualquer fã de futebol se empolgar. Essa honraria individual para os jogadores do Cruzeiro reflete também o trabalho coletivo. Leonardo Jardim conseguiu montar uma equipe equilibrada, que sabe se defender e atacar com qualidade, e que possui peças capazes de brilhar individualmente. Quando um atleta entra em uma seleção ideal, é porque seu desempenho se destacou não só em números, mas também em impacto dentro das partidas. É inevitável que o torcedor se permita sonhar. Ver Arrascaeta, Matheus Pereira e Caio Jorge juntos, mesmo que apenas em uma lista simbólica, faz surgir aquela pergunta: e se, um dia, essa união acontecesse de verdade? Com a SAF de Pedro Lourenço mostrando cada vez mais poder de investimento, imaginar um retorno do uruguaio não é algo completamente impossível, embora ainda distante da realidade. O reconhecimento recebido por Matheus Pereira e Caio Jorge também valoriza o projeto do Cruzeiro. Mostra que as contratações foram certeiras e que o trabalho de recuperação de atletas, seja físico, seja de confiança, dá resultado. Ambos chegaram com expectativas, mas também com desafios, e hoje são protagonistas de um time competitivo. Para Arrascaeta, estar ao lado desses nomes na seleção do turno é mais uma prova de que ele segue sendo referência no Brasil. Para o Cruzeiro, é um lembrete de que o talento que brilhou no passado continua brilhando e que a história construída com ele jamais será esquecida. Essa conexão entre épocas diferentes é o que alimenta a mística do futebol. No fim das contas, mais do que uma lista, essa seleção simboliza a presença constante do Cruzeiro entre os grandes do país, seja com seus jogadores atuais, seja com aqueles que já defenderam o clube e seguem brilhando. É um recado claro de que o cabuloso voltou a ser protagonista e que o respeito conquistado ao longo dos anos permanece intacto. E agora eu quero saber: você, torcedor, gostaria de ver Arrascaeta novamente vestindo o manto estrelado e dividindo o campo com Matheus Pereira e Caio Jorge de verdade? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comente, porque essa conversa vai render muito entre a Nação Azul.